França e o Labirinto é a primeira produção criada ali pela Nonsense Creations, empresa que foi criada pela dupla por trás do Império Jovem Nerd, o Alexandre Ottoni e o Dave Pazos, mais conhecidos como Jovem Nerd e Azaghal. Eles já chegaram com parceria com o Spotify e Selton Mello, trazendo pra gente aí essa trama de detetive com detalhes muito interessantes, principalmente o fato do detetive ser cego, a gente vai comentar sobre isso, e trazendo uma tecnologia aí incrível, que é a tecnologia de áudio binaural, eu diria que é um áudio 3D, vou comentar bastante disso aqui. E olha, eu vou falar pra vocês aqui um negócio, hein? Por coincidência, eu já trabalhei com edição de podcast, inclusive radionovelas aí pra Sesc, pra alguns projetos assim, que eu tive que fazer toda a sonorização, e eu trabalhei mais de 10 anos com pessoas com deficiência visual. Então, eu sou muito fã do Jovem Nerd, então parece que esse projeto ali veio ali no modelo pra mim, cara. Eu gostei bastante, maratonei e vou contar pra vocês aqui as minhas primeiras impressões. E vou comentar tópico por tópico. Eu vou falar pra vocês, cara, várias situações que acontecem ali na série pelo personagem ser PCD, uma pessoa com deficiência, no caso dele, deficiência visual, eu já vi pessoalmente acontecendo em momentos ali que eu tava trabalhando com pessoas com deficiência visual e realmente eles fizeram muito bem feito porque eles tiveram consultoria, tá, galera? Consultoria aí do Radaeli, que é um muito famoso aí, já conhecido da galera que escuta Nerdcast. Ele é um super nerd engenheiro da Google, mas ele é cego, então ele fez consultoria para essa série, a gente vai comentar disso também. Vamos falar um pouquinho aqui, vamos começar um pouquinho pela história. Eu não vou dar spoiler e eu nem vou muito a fundo na história, tá? Cuidado na internet aí, dá para ter spoilers, inclusive aconteceram. Tem participações que aparecem ali nos 3 episódios, que o França vai conversando com vários personagens, e tem pessoas que eu gosto muito que participam ali, que eu queria não saber que participam, né? Mas infelizmente saiu na mídia aí, foi divulgado, e eu acabei tomando esse spoiler que eu queria descobrir na hora. Então eu não vou falar sobre isso, não vou falar a fundo sobre a trama, eu quero que vocês escutem a história lá. Vamos lá. A trama ela gira em torno do Nelson França, esse detetive cego, que ele não foi cego a vida toda, ele se torna cego, né? Ele enxergou um dia e agora ele tá cego, por um motivo que você vai descobrir na trama. E ele é um detetive que ficou famoso porque ele praticamente prendeu sozinho, né, um serial killer, né, há uns anos atrás, chamado o serial killer do assassino do labirinto, né? E esse caso ficou muito famoso ali, e ele ficou muito famoso por ter prendido o cara, né? Dando entrevista em televisão e tal, acabou ganhando fama e respeito, né? Tanto pela polícia quanto pelo público. Então a galera conhece esse cara, Nelson França. Ele é meio que uma lenda ali entre os policiais e tal. A galera que gosta de true crime conhece muito ele, porque o cara é brabo, só isso. E prendeu um assassino brabo aqui no Brasil. Bom, ao que parece, esse assassino tá de volta. Ocorre um novo crime, alguém chama o Nelson França para poder ajudar na investigação e ele percebe os padrões, né, do criminoso que ele prendeu há muitos anos atrás, e ele começa a investigar. Aqui é legal colocar o quanto a gente consegue perceber, né? Eu, por exemplo, que conheço o jeito de editar do Jovem Nerd, de contar histórias, porque acompanho há bastante tempo os Nerdcasts RPG, né? A forma que eles contam histórias. O roteiro é do Fábio Yabu e do Leonel Caldela, então, um excelente roteiro, por sinal. Eu consigo perceber, porque a ideia, galera, você está sempre com o Nelson França, você nunca sai, não acontece uma cena onde ele não está, a gente está dentro dele. Inclusive, quando ele escuta um áudio, eu vou falar mais disso pra frente, por exemplo, ele vai ouvir um áudio de zap que mandaram pra ele. Você não escuta, a trama não para e vai pra dentro do áudio e você escuta o áudio limpinho. Não, você escuta ele escutando o áudio, né? Não tem como eu deixar isso mais claro. Você escuta, quando você ouvir o podcast, você vai entender exatamente o que eu tô falando. Então, a gente vê tudo pelos olhos dele, vê, né, pelos olhos dele. Então, essa edição, né, esse formato de edição é muito bacana. E também, por que que eu tô dizendo isso? Porque eu consigo sentir uma inspiração ali, tanto do Jovem Nerd quanto do Leonel Cadela, de uma campanha de RPG. Ele chega no lugar, ele tem que descobrir uma informação. Primeiro, ele tem que ter ele tem a dificuldade de chegar. Quando ele chega, ele vai tentar entrar e ele não tem, vamos supor, autorização para entrar nesse lugar. Eu consigo sentir a inspiração deles jogando RPG e falando, como é que esse cara ia entrar aqui? Tá, ele vai tentar fazer isso. E aí ele tenta fazer uma coisa, não dá muito certo, mas acaba improvisando, e aí ele consegue a informação no final de um jeito mirabolante, sabe? Quem joga RPG vai escutar, vai conseguir sentir essa mão na direção aí do Jovem Nerd, do Azaghal, fazendo parecer essa aventura uma aventura de RPG. Isso é um detalhe pra nós nerds aqui. Eu tenho certeza que quem jogou vai reparar, tá? Quem já jogou RPG vai reparar, principalmente quem conhece o Jovem Nerd. Então a história vai se desenvolvendo dessa forma. Você vai acompanhando o Nelson França com todas as suas dificuldades, para poder
desvendar esse caso, tá? Eu não vou entrar mais a fundo na história, porque eu acho que vocês têm que escutar lá, mas tem tudo que você pode esperar de uma boa história policial, né? Uma boa história no ar ali, cheio dos trejeitos assim de investigação policial, aquele policial que já tá cansado, aquelas coisas todas. Personagens muito legais. Os atores que eles contrataram também é um time de elite aqui, todo mundo brasileiro. Essa é uma produção 100% nacional, então não tem nada de dedo gringo ali, só brasileiro trabalhando. Vale muito a pena, a história é muito bacana. Eu maratonei, não consegui parar de ouvir. Tem reviravolta, tem momento de ação, tem momento muito tenso de ação, inclusive, que me deu até um nervoso, assim, mas eu acho que é isso aí que eles estavam buscando mesmo, né? Colocando a gente na pele do Nelson França, né? Eu vou falar um negócio assim: os primeiros episódios vão ser mais lentos, tá? Os primeiros episódios são para apresentar como ele lida com as coisas, né? Apresentar a relação que ele tem ali, por exemplo, com o Noronha, que é o melhor amigo dele, que é um delegado de polícia, inclusive personagem incrível. Tenho certeza absoluta, quem é fã do Jovem Nerd, cara, esse cara é um senhor K, só que meio burrão, assim. É isso, é um senhor K burrão. Assim, tá lá, tá tudo lá. O Celton Mello, como eu disse anteriormente, ele também coloca o tempero dele, né? Aquele jeito dele de falar, aquele negócio, pô, tá de sacanagem, falando de vez em quando, do nada ele solta umas dessas. E também tem o cãozinho dele, Bonaparte, né? Que acompanha ele sobre a história, durante a história toda. Mas, bom, a história tá lá, eu vi que vale muito a pena. Vamos falar agora dessa tecnologia binaural. Primeiro de tudo, galera, essa série ela foi montada para você escutar de fone, de headset. Isso é extremamente importante. Ah, João, não vou ter tempo, não tenho headset, não tenho fone, vou ouvir no meu carro. Beleza, você vai curtir, vai dar para perceber a ambiência do som 3D, mas você não vai ter a experiência completa. Não precisa ser um fone igual o meu aqui, um bom fone assim. Eu escutei nesse fone que é um fone excelente. No início, galera, tô falando sério, na primeira cena, isso é um negócio muito engraçado. O... Fui lá, coloquei o fone e falei, vou começar a ouvir, né? Fechei o olhinho ali, me preparei e dei play. A primeira fala do Celton Mello, eu senti como se tivesse saído fora do fone. Tá ligado quando você coloca o fone e esquece de configurar no computador? E o som sai do monitor ainda, por exemplo, da tua caixa de som. Eu falei, não mudei aqui o negócio, não botei o negócio do fone. Quando eu fui ver, tinha saído do fone, só que foi tão real essa sensação de 3D que eu achei que tava fora do fone, eu achei que era alguém falando comigo do lado de fora, assim. E isso, eu fiquei assustado. Eu falei, caralho, os caras conseguiram um nível aqui de realismo muito sinistro. Porque assim, pra quem me conhece sabe que eu trabalho com áudio há bastante tempo, já editei muito podcast, inclusive radionovelas, assim, pro SESC, para alguns projetos aí. Já fiz bastante. Mas nunca trabalhei com esse tipo de tecnologia, óbvio, nunca estava no budget, isso aí custa mais caro. Mas eu sabia imitar um som 3D. Quem edita podcast assim, com historinha, você coloca um som de panela de pressão lá no cantinho do fone do cara aqui desse lado. Aí um personagem está falando aqui, você coloca som de passo e vem trazendo ali, cortando e trazendo. Ele andando para cá, do outro lado do fone da pessoa. Dá para você fingir que faz isso, mas assim, é rudimentar, tá? A pessoa que entende de áudio vai ver que não dá para perceber o que eu estou fazendo ali. A pessoa entende. Agora, esses microfones binaurais, quando o Celton Mello tá falando daqui, ele vem assim e vem para cá, você sente, é como se a pessoa tivesse literalmente dado a volta no teu ouvido, assim, falar do outro lado e tal, e barulho de porta, barulho do cachorro, barulho de passos. Isso tudo tá muito bem feito e num nível, eu tô falando sério, assustador, assustador. Tem momentos que você tá escutando ali e rola som de ambiência de rua, tipo, passando o carro, sei lá, o carro do ovo. Eu tinha que parar e falar, pô, será que é aqui na rua? E aí não era, sabe? A realidade se confundia ali com isso. Então, assim, o aviso escuta num lugar tranquilo. Muitas das partes eu fui lá pro quarto, tranquei o quarto, deitei na cama, coloquei o fone assim e fiquei de olho fechado viajando, curtindo a história. Essa é a maneira para você escutar esse podcast, tá, galera? Ah, João, não vou ter como, só vou ter como ouvir no carro, no metrô, lotado, vai fumar. Tudo bem, faz do jeito que você conseguir, entendeu? Faz do jeito que você conseguir, porque a história tá ali, a história se sustenta. Mesmo sem essa tecnologia toda, a história se sustenta. Mas se você quiser ter o produto. É a mesma coisa você pagar um filme 3D para ir ver um filme 3D e tirar o óculos 3D e ficar vendo o filme sem o óculos. Não chega a ser isso porque você não consegue assistir, porque o filme fica todo borrado, né? Aqui você consegue ouvir sem ser no fone ou sem ser num bom fone, não tem problema, porque a história se sustenta. Mas, se você quiser a experiência completa, pega o melhor fone que você tiver, fecha tudo, fecha o olho e vai lá escutar. Bom, agora eu quero falar
sobre essa experiência que eu falei para vocês de ter trabalhado com pessoas com deficiência visual e sobre como essa série trata isso da maneira correta. Vamos lá. Por 10 anos, galera, eu fui ledor. O que que é isso? Eu trabalhava aplicando prova do Enem e as pessoas com deficiência visual podem pedir a prova em braille ou podem pedir uma pessoa para ler a prova para elas e elas vão resolvendo as questões ali enquanto isso, né? Eu acredito que deva ser mais rápido para eles assim, por isso muitos pedem. Então, ao longo de 10 anos, e você passa a prova inteira, você passa horas com eles ali. Então, você acaba conversando de vez em quando sobre outras coisas. E são 2 dias, né, que você encontra a pessoa. Né? A prova do Enem, ela é feita em 2 dias. Então, você que acaba criando ali uma relação, assim, meio que, pô, você vai passar 10 horas com o cara trancado naquela sala ali, né? E às vezes tinha ajuda, tinha outro ledor para revisar, às vezes não. Então, e a gente fazia um curso pra, meio que de etiqueta, pra aprender como lidar da maneira correta com a pessoa com deficiência, porque tem gente que lida da maneira errada, e a série mostra várias vezes o França ele dando umas aulinhas meio que puxão de orelha quando a galera vacila. E isso eu vi acontecendo muito, tá? E eu queria só deixar uma dica, assim, pra, pra galera. Algumas dicas, né, que eu, com esses 10 anos de experiência, tive. Muitas das vezes, a galera trata uma pessoa com deficiência ou com deficiência visual como, sei lá, como um coitado, fica pedindo desculpa. Trata eles normal, tá? O que eu mais vi acontecer, às vezes eles vinham acompanhado com alguém, às vezes vinham sozinhos, né? A pessoa chegava, pessoa ali com deficiência chegava. Eu tô divagando aqui, porque a série fala muito sobre isso e ao mesmo tempo não fala sobre isso nos momentos certos. Mas eu vou contar só essa cena assim, que eu já vi acontecer. A pessoa chega na sala com um acompanhante, aí a pessoa que tá ali na porta recebendo os documentos da pessoa que vai entrar para fazer uma prova do Enem, por exemplo, em vez de perguntar pra pessoa se ela trouxe o documento, ela pergunta pro acompanhante. Ela fala assim: ele trouxe o documento? Cara, o cara é adulto, o cara tá aqui na tua frente. Você pergunta, ô seu fulano, seu fulano, né? Você trouxe seu documento aí? Fala com ele, que ele vai te responder, sabe? São essas pequenas gafes que eu acho que se a gente, como sociedade, aprender a evitar de fazer, né? A gente, pô, a- não prejudica mais a vida de uma pessoa que já tem um problema e que vai ter que ficar lidando com essas chatices o tempo todo. E eles já até são acostumados, mas quando você trata com mais normalidade, é mais legal, né? Então, sim, aprendam a fazer isso. E essa série, por que que eu acho que ela trata o PCD e precisa ter mais personagens como ele é, na cultura pop? Eles foram primeiro, eles tiveram a consultoria do Radaeli, como eu falei, e ele fala uma coisa muito interessante. Já tô deixando até aí na tela a entrevista que ele deu pro Jovem Nerd, quem quiser conferir completo, vou deixar o link aqui na descrição. E as pessoas ficam tentando compensar, né? Se ele tem. Se ele é cego, ele vai, sei lá, ter um super olfato. Ou super... Ele é até bom nisso, mas eu acho que ele é bom. O França, o personagem, ele é bom nisso porque ele é detetive. Então ele é um cara observador, ele é um cara que vai prestar atenção mais no cheiro das coisas, vai observar mais. Ele perdeu a visão. Então, quando perguntaram pro Radaeli para dar essa consultoria pra série, se ele teria alguma vantagem em ser cego, a resposta foi não, ele só vai ter desvantagem. E a série aborda isso, mostrando todas as desvantagens que ele tem em ser cego. Só que ao mesmo tempo, a série é uma série de detetive, né? Ele tá atrás de um serial killer. Não é uma série sobre ser cego. Então, o fato dele ser cego, a série vai se adaptar a isso. É usado como ferramenta narrativa para colocar e emergir mais a gente na questão do som e etc. Só que não é sobre isso. É sobre uma história policial. Teve um exemplo muito legal que aconteceu recentemente, aí já não falando de pessoas PCD, mas falando de pessoas LGBTQIA+, que foi o exemplo da Gwen do Homem-Aranha do Aranha-Verso. Ela é trans, né? Ela é uma mulher trans. A menina trans, não sei se ela é maior de 18 na história, não sei. Mas assim, isso não é citado. Quem consegue. Assim, é citado. O filme te mostra isso, né? Em alguns detalhes ali que, se você reparar, se você entender, né? Você vai pescar, como um símbolo que o pai dela usa, o policial, tal, um símbolo em apoio a pessoas LGBTQIA+, alguns detalhes. Você percebe, e é canônica, ela é mulher trans. Só que o filme não para pra falar, olha só, gente, ela é uma mulher. Não, isso é tratado com naturalidade. Mesma coisa que acontece aqui, só que com personagem PCD. Não tô querendo fazer comparação, tá, galera? Só tô falando de maneiras corretas de você lidar com personagens que já foram lidados de forma errada há muito tempo, tá? Então acho que a série acerta em cheio, faz da maneira correta ali a representação do detetive e
têm deficiência visual. Para finalizar, galera, essa análise, assim, né, eu queria dizer que eu acho muito bacana esse tipo de produto 100% brasileiro e com esse nível de qualidade. Eu sou muito fã de podcast e eu sou muito fã do Jovem Nerd. Então, quando eles anunciaram que iam trabalhar com o Spotify, o Selton Mello, eu achei bem bacana. E eu já sabia que ia vir com uma qualidade absurda. Eu já sabia que ia vir. Porque tudo que eles fazem, eu vou deixar como recomendação aqui. Se você gostou disso, e se você, por exemplo, é meio nerd, gosta de RPG, vai lá escutar o podcast deles, o Nerdcast, que é o maior do Brasil. Mas as produções deles também em relação a Nerdcast e RPG são muito bacanas. Muito bacanas. O meu preferido é o Call of the Cthulhu, que é bom, é meio de terror Lovecraft aí. É, é um próximo passo, eu acho bacana que a produção de podcasts nesse nível aqui no Brasil está começando a rolar. Não tem só esse, tem outros no próprio Spotify também que são esse tipo de produção. E vale a pena escutar. Tem o Paciente 67, acho que é o nome, que é inclusive com o Seu Jorge, também, que é muito bom. Então, é legal ver esse tipo de mídia, o poder que o podcast tem de te imergir, de contar histórias. Eu acho que estava sendo pouco explorado aqui no Brasil, até mesmo pela onda que o próprio Jovem Nerd começou, né? De podcast e áudio aqui eram muito parecidos, eram sempre ali o mesmo formatinho de conversa de bar com musiquinha de fundo e piada e tal. E só que a mídia, ela pode ser explorada de formas muito mais. Não só isso, a conversa de bar tem que continuar, eu gosto disso também. Mas olha tantas outras oportunidades e formatos de você contar uma história, né? Que existem nessa mídia com o áudio, que é tão maravilhosa. Nenhuma delas, eu acho que nenhuma mídia consegue te prender tanto a tua atenção e contar com a tua colaboração, porque cada pessoa que escutar vai imaginar ali a situação mais ou menos de uma forma diferente, vai imaginar o personagem de uma forma diferente. Tirando o delegado lá, né? O delegado Noronha, pra mim, é o Sr. K. Eu olho e falo, é o Sr. K ali interpretando. E o Selton Mello, pra mim, é o Selton Mello. Mas todos os outros personagens, aí cada um vai imaginar de uma maneira, né? Eu sou apaixonado por rádio desde pequenininho. Nasci assim com a minha mãe escutando, fazendo comida, escutando a Rádio Tupi. E a Rádio Tupi tinha na hora do almoço aqui aquelas tipo radionovelinhas que eles faziam, representaçãozinha, né, dos crimes acontecendo, o bandido veio, não sei o que. Então, por isso hoje edito podcast também, não é minha profissão principal, mas sempre que aparece um projetinho que eu possa editar um podcast, eu fico feliz e gosto muito de trabalhar com esse nível de complexidade. Meu sonho era ter budget e tempo para poder trabalhar num projeto tipo esse. Falar assim, meu irmão, você vai ter 2 anos para fazer isso aqui, sabe, acontecer. Então, parabéns aí que veio mais produções de podcasts aqui no Brasil, tanto investigativos, true crime, piada, roda de bar e esse tipo de podcast também, uma série, né, em áudio, que aconteça mais aqui no Brasil. Valeu, parabéns a Nonsense Creations aí. Eu vou ficar de olho agora, já tô seguindo no Instagram, vou querer ver tudo que sair deles aí. Valeu, galera. Um beijo. Essa é a minha opinião aí sobre esse produto que saiu. Se vocês escutarem, já escutaram, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam também. Um beijo, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo.